Meu Deus, vamos colocar o Escobar de lateral direito, que tudo vai funcionar nesse time. Que tal tentar o Escobar na lateral direita como uma improvisação? Será que a gente pode fazer essa utilização? Vamos conversar sobre isso? Porque eu acho importante a gente conversar, né? É uma coisa que tá rolando aí desde os dois bons jogos que o Souza fez agora que o Escobar acabou suspenso, o Souza assumiu a titularidade e foi muito bem, né? Eu acho que do Santos aí de linha foi o jogador que jogou melhor, né? Contra o CRB, jogou muito bem, primeiro tempo principalmente. Esse segundo jogo aí teve alguns problemas no segundo tempo ali, sofrendo um pouco na marcação, porque tinha um ataque dobrado em cima dele, tanto que o Tassiano entrou ali para auxiliar na marcação pelo lado esquerdo, né? Entrou praticamente na linha defensiva, mas o Souza foi bem, no geral foi bem. E aí levantou-se a possibilidade, já que o nosso problema hoje é a lateral direita no Santos, que tal a gente improvisar o lateral esquerdo do lado direito? E aí eu vou tentar te explicar, sem parecer professoral demais, mas usando até a história pra gente poder analisar. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que um lateral esquerdo já jogou do lado direito? Óbvio que determinada situação de jogo, expulsão, e aí eu acho que até deve ter acontecido algumas vezes. Agora, ser utilizado efetivamente como lateral direito em alguma partida, escalado como titular, eu não tenho ideia. Eu só achei uma menção de um jogador chamado Adam Tixen, que jogava no Brighton, jogou em alguns clubes. Do Brighton foi o maior clube que ele defendeu no futebol inglês, mas jogou Notts County, da quarta divisão e tal. Mas no Brighton, jogando a segunda divisão e a primeira, foi o que eu mais encontrei coisas. O Adam Tixen é um jogador inglês e do Zimbábue, né? Ele defende a seleção do Zimbábue, mas nasceu na Inglaterra. Que é canhoto, começou a carreira como lateral esquerdo, joga como lateral esquerdo e foi escalado raríssimas vezes jogando como lateral direito pelo Brighton. É o que eu achei. Agora, um jogador preferencialmente canhoto que jogou de lateral esquerdo, eu não achei. O que a gente encontra é jogador ambidestro, preferencialmente com o pé direito sendo o principal, jogar nas duas laterais. Por que que isso acontece? Porque acho que é uma dúvida que as pessoas usam muito, né? Porque o jogador destro, ele tem por característica, as pessoas destras têm por característica serem mais adaptativas do que as pessoas canhotas. Principalmente no que tange a perna, né? A chute. Porque o jogador destro ele é mais adaptativo a jogar pelo lado esquerdo, a fazer o lado esquerdo. Então é muito mais comum você ver um lateral esquerdo que chute com o pé direito, né? E não saber um lateral direito que chute com o pé esquerdo. O que você vai ter às vezes é um volante que joga pelo lado direito e algumas dificuldades impostas que a gente pode até lembrar recentemente o Pituca jogando como volante pelo lado direito, como ele ficava penso, troncho, sem conseguir encontrar um posicionamento que funcionasse para ele. As centroavantes, obviamente, jogando pela perna esquerda. Meias, às vezes, jogando pelo lado direito, como é o caso do Everton Ribeiro, que joga na faixa direita do campo, mesmo sendo canhoto, muitas vezes. E pontas invertidos, tanto da direita com o pé esquerdo, quanto da esquerda com o pé direito, né? Que é a tal da jogada do corte, né? E muita gente vai lembrar do Robin, do Di Maria, que são jogadores que jogam com o pé esquerdo e ocupam a faixa direita do campo. Porém, o jogador que joga na faixa ofensiva com o pé esquerdo pelo lado direito, ele tem, obviamente, a característica de jogar pro corte, de cortar para dentro e finalizar, de cortar para dentro e criar. Você pode ver em todos esses jogadores que eu falei que jogam pelo lado direito, mesmo sendo chutando com o pé esquerdo, são jogadores mais de construção, jogadores que puxam pro meio e fazem uma tabela, puxam pro meio e vão pro drible. O Ângelo, por exemplo, no próprio Santos, era um ponto invertido, né? Agora, o lateral, preferencialmente, ele tem por característica o quê? Fazer ultrapassagem até a linha de fundo. E geralmente, um jogador canhoto, ele tem muito mais dificuldades em fazer lances com o pé direito. E você vai lembrar, eu falo, caramba, me fala um canhoto que chutava muito bem de pé direito. Você vai lembrar do Messi, né? O Messi tem um bom chute de pé direito. Mas são raríssimas as ocasiões. E eu não consigo lembrar de cabeça um jogador canhoto que chuta muito bem com o pé direito. Tão bem quanto o esquerdo. Agora, o contrário você vai lembrar. Pô, eu vou lembrar do próprio Neymar, chuta bem. É destro, mas chuta muito bem de esquerda.
O Ronaldo Fenômeno, destro, chutando muito bem de esquerda. O Cristiano Ronaldo, destro, chutando muito bem de esquerda. Né? O jogador destro ele é mais adaptativo, ele tem por mais facilidade genética mesmo de melhorar a sua perna ruim, a perna esquerda, e ficar quase tão boa, às vezes tão boa quanto a perna direita. Já o canhoto ele tem por característica a maior dificuldade de conseguir equiparar uma perna a outra. Por isso que é muito difícil, eu acho quase impossível desse tipo de coisa acontecer, porque teria que passar por uma série de adaptações. Por exemplo, você colocando o Escobar do lado direito para fazer a lateral, ele vai, por característica, tentar puxar o jogo para a perna esquerda. Ele vai ter mais dificuldade de fazer o corredor do lado direito. A linha na lateral a ele, na perna esquerda, auxilia também para fazer o seu posicionamento. Óbvio que você vai botar ele ali, ele vai marcar, ele vai tentar jogar, mas a entrega de qualidade vai ser muito diferente. A mesma coisa vale para o Souza e etc. E aí você pode usar até o próprio Santos. Lembra o Zeca? O Zeca é um jogador destro que jogava na lateral esquerda do Santos. Hoje ele joga de lateral direito. Mas no Santos ele era preferencialmente lateral esquerdo, porque na lateral direita a gente tinha o Vitor Ferraz, que era o titular. O Zeca então foi jogar na lateral esquerda e se adaptou ali como lateral esquerdo destro. E na seleção olímpica, quando o Brasil foi campeão da Olimpíada em 2016, o Zeca jogava como lateral direito. Entendeu? Então, geralmente é muito mais fácil, aliás, geralmente não. É isso que acontece. Um lateral destro, um jogador que bate com o pé direito e tem o pé esquerdo como auxiliar, que chega perto da qualidade do pé direito, ele se adapta muito mais à função de jogar pelo lado esquerdo. A mesma coisa vale para zagueiro. Você lembra de algum zagueiro canhoto que joga pelo lado direito? Você vai lembrar, você já viu o Luan Pérez, por exemplo, jogando pelo lado direito da defesa? Não acontece. É muito difícil. Eu não lembro de cabeça. Agora, quarto zagueiro, zagueiro que joga na função do Luan Pérez, zagueiro pelo lado esquerdo, que chuta com o pé direito, tem muitos. O Zé Ivaldo mesmo, que hoje é parceiro do Luan Pérez na zaga do Santos, jogou do lado esquerdo quando estava com o Gil. O Gil mesmo, depois, em outra partida, jogou do lado esquerdo, o Zé Ivaldo na direita. O jogador destro tem mais a facilidade de adaptação. Cara, é genético, eu não vou ficar falando, olha, tem que mudar. É genético, é histórico, é assim. Sempre foi assim. E acredito que vai continuar sendo assim. Acho muito difícil disso acontecer. Pode ser que seja testado um dia e funcione? Pode ser. Mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Tá bom? Então, é essa explicação. Mas eu coloquei num campo, tá? Lógico que eu coloquei num campo. E tá aqui, ó. O campinho aqui pra vocês, né? Do que o torcedor está pedindo. De acordo com a última escalação. Só coloquei o Neymar de titular aqui. Possivelmente ele será titular contra o Botafogo na próximo fim de semana, na rodada, né? Com o Roleiser jogando do lado direito, isso não me agrada muito, a gente vai ver, né? E aqui eu coloquei o Souza como lateral esquerdo e o Escobar como lateral direito. E acho muito difícil de acontecer. O que eu acho mais possível para que os dois joguem de acontecer, ou é o Escobar sendo lateral esquerdo e o Souza ser o ponta esquerdo no lugar do Guilherme. Ou, obviamente, essa possibilidade aqui, de 3 zagueiros, né? O Escobar ocupando o lado esquerdo da defesa. Você vê que o Luan Pérez aqui canhoto, ele fica na faixa central. Ele não vai pro lado direito, porque vai ficar penso, tá bom? Então, um Escobar sendo zagueiro pelo lado esquerdo, mesmo sendo um jogador baixo, a gente tem muitos zagueiros que foram baixos ao longo da história, que jogaram muito bem. O Medel, por exemplo, no Chile, 1,71 m de altura, jogando no miolo da zaga, né? Ivan Córdoba, histórico zagueiro colombiano da Inter de Milão, 1,71 m de altura, né? O Escobar tem 1,72 m. Fábio Cannavaro, um dos maiores zagueiros da história, 1,75 m de altura. Você tem alguns jogadores que são baixos e jogam na faixa defensiva. Nem acho que esse é um grande impeditivo de você ser um bom defensor, né? Por que o ponto do Escobar? Porque o Escobar tem por principal característica a força de marcação. Óbvio, principalmente no chão, tá certo? Aí, tentando imaginar que os dois possam jogar juntos, essa é a minha possibilidade. Um 3-4-2-1 ou um 3-4-1-2, né? Tendo o Roleiser como meia, o Gabriel Bontempo como ala pelo lado direito, né? Já que a gente tem essa dificuldade na lateral. Aí o Neymar e o David Washington à frente. Eu acho que essa é uma possibilidade mais possível para que os dois estejam em campo. Com o Escobar na lateral direita, eu acho
impossível de acontecer, né? Nem praticamente. Se usar, eu vou ficar extremamente surpreso, porque eu acho realmente impossível de acontecer. Aí, só para não me fazer de rogado, eu desenhei outras duas possibilidades aqui, né? Isso aqui é o que eu acho que pode acontecer dentro do que o Kleber tem feito, né? O Escobar voltando à titularidade, o Souza volta pro banco, a mesma linha defensiva com o Léo Godoy do lado direito, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Rincon e Zé Rafael de volantes, o Roleiser de meia, Guilherme na esquerda, Barreal na direita e o Neymar no lugar do David Washington, para ser um falso 9. Para que os pontas, aí vai ter que ser uma parte muito importante, os pontas vão precisar afunilar muito as jogadas para finalizar. Porque um jogador de falso 9, que é o que o Firmino sempre fez no Liverpool, por exemplo, é um cara que não vai ser um pivô. Ele vai sair da área para ajudar o meio a armar. Ele vai recuar até a faixa de meio de campo, né? E vai ajudar a armar junto com o Roleiser. É o que o Firmino fez muito no Liverpool. Tanto que o Mané e o Salah descaralhavam de fazer gol, né? Porque o Firmino puxava muito, a marcação vinha com ele, o Mané e o Salah faziam um facão e entravam ali como dupla de ataque. Então isso é uma possibilidade que eu acho possível de ser utilizada pelo Kleber. Dentro do 4-2-3-1, né, tendo o Neymar como falso 9. E eu não desagrado dessa possibilidade não, né? Óbvio que você vai perder um pouco de combate no que tange a bater com os zagueiros, né? O Neymar vai ter que se movimentar muito para sair da área, mas também pode criar um problema na marcação do time adversário, porque o zagueiro fica sem aquela referência de marcação. Ele vai precisar se movimentar muito mais para acompanhar o Neymar, o que pode abrir espaço para os pontas, tá certo? Então eu acho que é uma possibilidade. E óbvio que eu botei um 4-4-2 aqui, né? Com o que eu gostaria de ver, tá certo? Eu prefiro o Souza do que o Escobar. Acho o Escobar muito bom, defensivamente falando. Ele é muito aguerrido. Gosto dele, tá? Mas eu acho o Souza um jogador mais técnico. E o Souza foi bem defensivamente, né? Se pegar os números aí desses dois jogos, ele foi bem. Óbvio que um nível de exigência menor. Eu acho que para marcar o Arthur, o Souza teria muito mais dificuldades, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, do que o Escobar, sabe? Mas eu acho que um pode auxiliar o outro. Só tô colocando aqui uma titularidade, né? O JP Sherman, pra mim, não tem nem comparação com o Léo Godoy. Você pode falar, mas o Sherman tá mal. Concordo. Dito isso, tem nem comparação. O Sherman é 1000 vezes melhor que o Léo Godoy. Defensivamente, ofensivamente, velocidade, construção de jogo, 1000 vezes melhor. Então, pra mim, entre os dois, sempre vai ser o Sherman. Você pode falar o que você quiser aí. Sempre vai ser o Sherman. Pode discordar à vontade. Sherman, tá bom? Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza. Eu gostaria muito de ver o Zé Rafael sendo camisa 5, né, sendo o primeiro volante, como ele já foi no Palmeiras em várias oportunidades, sendo o primeiro volante, coisa que ele falou na apresentação dele, que poderia fazer essa função, e gostaria até de jogar de camisa 5, né? O Gabriel Bontempo jogando como camisa 8, então você vai ter um meio de campo muito mais técnico, com um passe muito mais apurado, Barreal e Roleiser como meias, e Neymar e David Washington como dupla de ataque. Eu acho que é uma possibilidade bem possível, porque o que acontece com esses 5 aqui? Zé Rafael, Bontempo, Roleiser, Barreal e Neymar. Você tem um ganho técnico muito grande. A bola vai ser muito mais bem trabalhada. Óbvio que Bontempo, Barreal vão ter que se esguelar de correr muito mais, porque você não tem o Neymar mais aquela explosão física e aquela velocidade toda. Vai ter que escolher as brigas e as batalhas para fazer as jogadas. Mas eu acho que é uma possibilidade sim, tá? Eu gostaria muito, até falei isso antes do jogo contra o Vitória. Eu queria que tivesse essa imposição técnica, não necessariamente física, mas óbvio que a gente entende que a parte física vai pesar muito, né? O Tassiano entrando para defender ajudou bastante no jogo contra o Vitória. Ofensivamente foi uma nulidade, horroroso, péssimo, pavoroso, né? Até a foto que o Tassiano postou, meu irmão. Tassiano me posta uma foto, não, combativo, não sei o que é justo o lance que ele chuta o ar. Parece que ele tá fazendo uma baita jogada. A foto é maravilhosa. O lance é aquele vídeo lá, que ele erra o passe pro Neymar e chuta o vento depois. Horroroso, né? Mas defensivamente ele apoiou bastante o Souza na defesa, né? Aqui eu tentei colocar o time mais técnico possível. Óbvio que você vai perder um pouco de combatividade. Contra o Botafogo talvez seja um perigo. Só tô falando de possibilidades de jogo pro futuro. Não precisa ser para esse jogo. Pode ser contra o Fortaleza, pode ser algum acerto. Você pode fazer alguma coisa boa e interessante porque você tem material humano para isso. É só isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, tá? Mas voltando ao tema central, Escobar de lateral direito, para mim, impossível de acontecer, né? Eu acho que vale até um teste em treino. Acho, você pode até treinar, ver se ele se adapta, ver se
como é que ele se consegue jogar com perna direita, mas você pode até ver nos jogos quantos passes de perna direita o Escobar tenta por jogo. Agora pega um jogador destro, o Rincon, o Zé Rafael, o Neymar, o David. Quantos passes de perna esquerda eles tentam por jogo? Óbvio que eles chutam mais com a direita, tá? Aí vai pro Barreal e o Rolaser. Quantas jogadas de pé direito eles tentam? Vai pro Bom Tempo. Quantas jogadas de pé esquerdo ele tenta? Entende? É esse tipo de coisa. É muito mais difícil um jogador canhoto usar a sua perna direita do que um jogador destro usar a sua perna esquerda. Cara, é isso que acontece, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários, espero ter sido claro. Não é que eu sou contra, eu só acho impossível de acontecer porque não acontece. Se acontecer, vai ser uma total quebra de paradigma. E se acontecer e der certo, é histórico. É histórico. Se acontecer de um lateral esquerdo jogar do lado direito e funcionar, é histórico. Você fala, cara, isso está entrando para os anais da história do nosso esporte. Porque realmente não acontece, cara. Você pode pesquisar. Dá com o pau aí, vai pesquisando. Pesquisa o lateral esquerdo do lado direito, jogando, efetivamente. O único que eu achei foi o Adam Tixen mesmo, jogando pelo Brighton. Algumas raríssimas oportunidades. Mas, diz aí sua opinião. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Um forte abraço para todo mundo, a gente se vê. Um beijo. Valeu.